Amigos, bom dia. Realmente estudar Jesus e o preparo como todo ele foi feito com a música do Roberto Carlos, que realmente é muito tocante, com as imagens, inclusive, nós pensávamos a respeito. Né? Um espírito dessa envergadura, um espírito crístico responsável por um planeta não só, pelas dimensões todas do nosso planeta, inclusive de outras dimensões, como ensina Emmanuel no livro Renúncia, onde Alcione vem de uma dimensão onde Jesus também é responsável, estar aqui conosco, não é? Há 2000 anos atrás, e obviamente nós estamos inseridos nele como espírito crístico que ele é, na condição de que a sua vibração acaba envolvendo a todo o planeta, a todas as dimensões do nosso planeta e essas outras que nós citamos. É de uma grandeza tão impressionante, né? E era nesse aspecto que nós estávamos pensando. Tem que se amar muito, né? Para vir aqui um planeta há mais de 2000 anos atrás, numa condição de um primitivismo, quando ele vai fazer, a chegada de Jesus faz uma mudança em relação à questão do momento do espírito, né? Em relação à sua maturidade, nos levando para a questão da regeneração. É Jesus que faz esse marco. Tanto é que a sua importância é tamanha que a gente tem, inclusive, a medida de tempo de antes e depois dele. Para falar exatamente como nós já vimos aí o título, né, do Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6º, que está reservado para hoje o jugo leve, onde o ensinamento de Jesus é significativo. Ele vale a pena nós relembrarmos. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Interessante notar esse aspecto, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É interessante notar que Jesus vem nos ensinar, e em relação à nossa questão de vida, todos os sofrimentos, como miséria, decepção, dores físicas, perda de seres amados, vão encontrar consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sem sombra de dúvida. É interessante notar também que aquele que nada espera após esta existência, a aflição, evidentemente, é exponenciada, porque ele está limitado nele mesmo. Mas quando nós começamos a exercitar, porque fé é uma questão de exercício, ela não é imposta, nem sequer nós adquirimos, né? Não há um efeito de aquisição. É exercício como qualquer outra qualidade que nós já possuímos em nós em potência, né? O perdão, o amor, a bondade, etc., são todas qualidades do Espírito inseridas nele desde o momento onde ele é criado por Deus, se nós podemos assim nos colocar para ficar mais claro. Tudo isso está em nós, como um DNA da criatura, como genética divina, como exatamente a filiação, né, entre do Criador e nós como suas criaturas. Então é um exercício. Quando nós temos que seja um mínimo de exercício em relação a esse aspecto, os problemas da vida, até porque a Terra não é uma colônia de férias, não é que a gente vem aqui passar um tempo, e aliás um tempo muito curto, por mais que a ciência nos ofereça a possibilidade de nós estendermos o nosso período reencarnatório, e hoje já é possível biologicamente uma criatura viver, e já não é de hoje, já faz cerca de 2 décadas aproximadamente, viver em torno de 125 anos. Esperamos que todos estejam candidatados a esta faixa etária. Mas chegar aos... Não entendi o porquê da graça, mas o fato é, nós chegarmos aos 125 anos, mas chegarmos bem, né? Biologicamente é bem, a biologia diz assim, bem, ou seja, ainda se achando gente. Não é tipo assim, chegar aos 125 anos e não saber se é gente, se é uma salsicha, ou o que se passa com ele. Não. É incrível. Na Califórnia,
tem 23 mil centenários, só na Califórnia. O Japão é uma coisa campeã em relação. Há todo um contexto, né? Questão de qualidade de vida, alimentação, os cuidados, tudo mais. Não é um único processo, né? Até porque na União Soviética, há umas décadas atrás, entrevistaram um cidadão que ele disse que estava com a faixa etária de 120 anos. E perguntaram para ele o que é que ele comia, o que é que ele mais gostava. Ele disse iogurte. Nossa, as empresas venderam iogurte naquela semana, que foi uma loucura. Como se o iogurte só, isoladamente, pudesse produzir esta condição de vida, né, esta qualidade. No Brasil também nós encontramos vários centenários. E muito recentemente uma senhora desencarnou com cerca de mais ou menos 120 anos, aproximadamente. Então, essa questão de nós, mesmo assim, 120 anos, o que é, não é? Para o espírito que é imortal. O que é uma existência? É tudo muito rápido, né? Uma reencarnação, para exagerar um pouco, significa exatamente o dia de vigília e a noite de sono. 24 horas, se tanto. Porque tudo é muito rápido e na imortalidade é um dia, né, e é uma noite. E é interessante nós notarmos, né? Sempre lembramos disso. Nós somos seres interexistentes. Nós atuamos no estado de vigília na dimensão que nos encontramos, utilizando desse corpo, e ao nos recolhermos para o descanso, nós atuamos na dimensão espiritual, através da nossa manifestação como um corpo que Kardec denominou de perispírito. É interessante notar que essa possibilidade, então, em ambas as dimensões, nos trazem a oportunidade do exercício, e uma delas é a questão da fé. Mas, quando o Jesus vai falar a respeito do jugo leve, nós trouxemos esta foto dessa carroça, que é um carro de boi. É interessante que ele diz que o jugo com ele é suave e o fardo é leve. É interessante notar que ele vai dizer no ensinamento dele, quando nós lemos logo de início, que ele nos alivia de tudo aquilo que nós colocamos a respeito das questões dos nossos problemas no planeta que nós nos encontramos. É interessante verificar também que jugo é canga. Isto aqui, que aparece no desenho, é a canga, ou é o jugo, né, que se prende na jugular. E que se coloca o carro de boi, 2 animais. Interessante notar, e eles se utilizam deste jugo para que os animais andem em conjunto. Um não passe na frente do outro. Olha como Jesus vai utilizar de um conhecimento simplório para dizer para nós o seguinte: comigo o jugo é suave. Significa dizer o quê? Ele diz, eu vos aliviarei. Ele não diz, eu vou tirar de você. Ele diz o seguinte, quem caminha comigo, eu divido com você. Não é? O jugo é suave, porque eu divido a força, eu divido o esforço. E, consequentemente, o fardo, que são os aspectos que nós precisamos ainda exercitar, ou seja, aspectos não significa que a criatura traga o fardo do sofrimento, até porque reencarnação nunca foi sinônimo de sofrimento, de pagar. Reencarnação é sinônimo de nós exercitarmos relacionamento. Por isso que nós vivemos em sociedade. A gente não vem aqui para sofrer, a gente não vem aqui para pagar, nós vemos aqui para exercitar o relacionar. Consequentemente, se dividimos com Jesus esse esforço, o fardo, os exercícios, a necessidade que temos, por vezes, de refazer até, fica mais leve. É muito lógico, né? Muito objetivo os ensinamentos do Cristo para nós, nos confortando. E ele vai ensinar o tempo todo. Nós vimos essa cena, inclusive, no vídeo de abertura, né? Quando a questão da mulher que era adúltera e foi
pela sociedade da época, e ainda muito em algumas sociedades, a mulher é ridicularizada e é acusada nesta questão do adultério. Não serve só para o adultério no caso de relacionamento, mas qualquer situação que seja adulterável, por exemplo, quando eu minta, quando eu pense desequilibradamente, eu estou adulterando a minha real condição, não é, de Deus que sou, como todos nós somos, segundo o próprio ensinamento de Jesus. Não é? Vós sois deuses. Cada vez que eu tomo uma atitude contrária à questão do bem, ou seja eu, nós, seja quem for, nós estamos cometendo um adultério em relação à nossa própria filiação. E ele vai ensinar todo o tempo, mas ele ensina todo o tempo, ele tira, por exemplo, a mulher da situação do risco de morte, porque era o que ia acontecer, ele faz o trabalho assistencial, que há um trabalho assistencial ali. Por isso que Emmanuel vai dizer, não adianta você falar de evangelho para quem está com o estômago vazio, porque é simplesmente a circulação sanguínea está mais na região, porque o indivíduo passa fome, e há uns leques aqui no cérebro de oxigenação, e lógico, o indivíduo, até porque a fome dói, o indivíduo não raciocina suficientemente, ele precisa ser assistido. Claro, assistido de uma maneira conveniente, né? Que os próprios chineses, num ditado deles muito antigo, ou um provérbio, eles dizem, não dê um peixe a um homem, ensine-o a pescar. Né, para que ele possa se dignificar, para que ele possa ser dignificado diante da sociedade. E, na realidade, ele faz esse trabalho, na sequência, ele usa de misericórdia, né, se colocando no lugar da criatura. Onde é que estão aqueles que te acusavam, mulher? Diz assim, todos se foram, Senhor, porque, no final das contas, todo mundo tem culpa no cartório. Ela só não deu continuidade, porque não tinha cartório naquela época, né, mas o cartório da consciência. Todo mundo tem lá alguma coisinha que não dá para a gente. E aí ele faz a recomendação, que é caridade, porque ele ensina, vai, não erres mais. E, na verdade, ele acolhe a todos. Né? Mas a sua assistência e felicidade prometida vai depender da observância das leis divinas. Vá e não erres mais. Agora que você já tem conhecimento de causa, não repita, porque agora deixa de ser inconsciente para ser consciente. Claro que também pode ser feito, porque livre-arbítrio é assim, né? Eu faço o mesmo, e se eu for para um umbral, tudo bem, eu já sei que eu vou consciente. É melhor não insistir muito, não é verdade? Porque se a coisa às vezes está complicada para administrar aqui, não fica criando confusão para administrar coisas que não têm necessidade nenhuma, se bem que o umbral não é o inferno dos espíritas, mas o fato, e vai para lá quem? Nem precisa ir, porque o indivíduo que viva uma situação em desequilíbrio, ele já está. Né? Até porque é o próprio Cristo que vai dizer, não adianta procurar o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós, o inferno também, né? Porque é uma criação de natureza pessoal, onde nós criamos a situação que nós desejamos, seja o céu, o inferno, o purgatório, do jeito que a gente quiser chamar, e atraímos e somos atraídos por essa condição a qual nós vivenciamos, porque é energética. Né? Nós vamos emitindo e vamos nos sintonizando com essas criaturas. E Jesus ele vai, inclusive, nos oferecer mais oportunidades a respeito de que nós nos esclarecêssemos ainda mais para que pudéssemos utilizar da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio, de uma maneira cada vez mais consciente. Por isso que ele, na sua época, ele fez uma promessa e disse o seguinte, só registrado pelo apóstolo João esse ensinamento do Cristo, ou esta promessa, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Claro, Jesus não podia antecipar certas situações, porque a recomendação dele próprio, não atireis pérolas aos porcos. Ele não estava denegrindo ninguém, mas a verdade é como acender uma luz. Se nós tivermos um holofote e colocarmos no rosto de uma pessoa, nós vamos efetivamente deixá-lo por alguns instantes completamente enceguecido.
para que a luz possa não agrida, ela tem que ser colocada de uma maneira suave, né? A gente usa um dimmer, etc., para que seja uma coisa suave. O próprio Chico, na sua simplicidade e sabedoria, disse certa feita, a verdade é um diamante, uma pedra bruta ainda que nós conseguimos extrair. Então, como pedra bruta que é, nós podemos pegar esse diamante e atirar no rosto de uma pessoa e feri-la. Ou então, nós podemos comercializá-lo, nós podemos vendê-lo, e com o resultado nós utilizamos na caridade, fazendo bem para o semelhante. É a mesma pedra, que pode ser usada de diferentes modos. Então, por vezes, o que é a questão de auxiliar o outro? Só estou falando isso porque é a verdade. Que às vezes, né, é mais cruel do que se o silêncio fosse mantido. É de Chico também a seguinte observação: não é mentir, mas às vezes a verdade precisa ser adiada. Não é? Então não é colocar no lugar uma mentira, é adiar, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Por isso que a grande maioria dos médicos conscientes, quando chegam ao doente, fazem o quê? E que a doença é grave, aliviam a informação, não é isso? Utilizam, claro, não vão mentir, mas levam a coisa de uma maneira mais equilibrada, porque, de repente, a pessoa não está preparada para receber o tipo de informação que, se dado diretamente, vai fazer com que ela acabe, em relação à sua enfermidade, aumentando o problema que pode ser resolvido. Através do quê? De uma condição que ela entre em depressão e, com isso, ela passe a ter uma enfermidade mais avultada do que ela poderia ter se recebesse a informação de uma maneira equilibrada. E Jesus, então, nesse aspecto de que nós nos conhecêssemos, ou seja, reforçando a condição de que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, e a verdade é o Evangelho, e o Evangelho está inserido em nós, né, porque o Evangelho está inserido na divindade e logo nós somos fruto da divindade, nós vamos a ser atendidos com a chegada no planeta do Espiritismo ou do Consolador prometido, que traz para nós, não é, como Consolador que é, veja que ele vem, primeiro que ele vem na época predita, cumprindo a promessa do Cristo. Né? E, na verdade, que ele, inclusive, preside a esse movimento o Espírito da Verdade. E ele chama os homens à observância das leis, não o aspecto das leis apenas daquelas que nós implementamos numa sociedade para cumpri-las em relação ao direito nosso e do outro, mas as leis que dizem respeito àquilo que Jesus falou. Eu não vim para destruir, derrogar leis, eu vim para dar-lhes cumprimento. E ele dá cumprimento na questão das leis de natureza moral, a que leva o indivíduo à sua elevação como espírito que é. Mas também cumpre as leis que estavam lá designadas para o período que ele vive. Um dos grandes exemplos, ele pede a moeda quando lhe questionam sobre o tributo ou o imposto, né? Porque é de rei, é imposto. E ele é questionado sobre, porque já tinha virado uma questão de natureza religiosa, pagar imposto ou tributo aos romanos, que eram povos conquistados e eram expoliados não só por Roma, mas o próprio Sinédrio expoliava toda a população. E ele pede, então, para nós verificarmos que ele, de fato, respeitava o momento daquelas criaturas e as leis que eram impostas para aquele povo que estava ainda numa condição primitiva em relação a se conhecer, em relação à sua própria condição de espíritos, quando ele pede a moeda e pergunta de quem é esta efígie. A efígie é a cara. Aí dizem de César, depois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, no exemplo claro de observância de leis como um todo, um cidadão que participava da sociedade, mas trazia, claro, a questão da real sociedade, ou seja, a irmandade de todos nós. Porque quer queiramos, quer não, com
com preconceitos, com isto, com Z, com aquilo, de A a Z, nós somos irmãos e irmãs, e ponto. E nós teremos essa vivência dessa realidade à medida da nossa evolução. Ele vem também promover, o Consolador, o entendimento pela fé raciocinada. Né? Este é o ponto. Não é mais o aceitar pelo simples aceitar. Precisa atender à minha razão. Precisa ter lógica. Vem abrir os olhos e os ouvidos. Não é? Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, mostrando também o seguinte, das condições que nós podemos evitar com o nosso esforço a partir de hoje. Não é só aquilo que podemos ter vivenciado, mas é o que podemos fazer para as questões de nós não inserirmos sofrimento no hoje, né? Ou levarmos até mesmo em relação à futura. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que produzem a cura, como meio de depuração da criatura, e garante a felicidade não só na existência futura. Já dá para exercitar nesta existência. Porque o indivíduo que vive, procura viver uma existência o quanto for possível equilibradamente, já usufrui da condição de estar sendo feliz, por exemplo, sendo útil. E os convites não faltam. Nesta casa, os convites são rotineiros para que nós exercitemos o bem. E daqui, como referência, levemos para os nossos familiares, os nossos amigos, etc., esse exercício salutar que nos beneficia diretamente, porque quando fazemos alguma coisa para alguém, fazemos para nós mesmos. E continua, então, o Espírito da Verdade nos dizendo: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. É incrível, né? Que é amor. Porque quem ama segue à frente, mas ele não deixa só no amor. Instruí-vos, este é o segundo. Até porque as coisas se complementam. A evolução do espírito, as duas asas do espírito, é o amor e a sabedoria. Não é a questão da intelectualidade. É aquilo que é a intelectualidade colocada no exercício, transformando o indivíduo no sábio. E ele vai continuar dizendo no cristianismo, no cristianismo primitivo, até mais ou menos o ano 300, que ainda se tinha o cristianismo praticamente com a sua essência. Eles encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram e os dogmas que foram introduzidos, os absurdos, né? Começar da própria condição da filiação de Jesus. Então, da Maria e tudo aquilo que fosse se inserindo como dogma e não permitindo que o indivíduo questionasse, que o indivíduo pensasse. Até porque, em determinado período da história, com muito mais influência, com a influência no Ocidente, o indivíduo não podia questionar, ou seja, como se dissesse, você não pode pensar mais a partir de hoje, o que é impossível. Não é? É a mesma coisa que tentar tapar o sol com a peneira. E ele continua nos ensinando, dizendo: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Extirpado, ou seja, tirar o tumor de vez das vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Diga se não é exatamente isso o ponto onde às vezes nós estamos na condição de enfermos sem conhecer a enfermidade. Lembrando Madre Teresa de Calcutá, que numa entrevista a um jornalista da BBC de Londres, ele perguntou o que mais que ela desejaria que a ciência inventasse. Ela disse apenas uma pílula que curasse a indiferença. À medida que eu exerço o egoísmo em mim, eu sou indiferente para com o outro, até mesmo dentro de casa. Não é uma questão em relação à sociedade, porque eu levo para a sociedade aquilo que eu vivencio. Da onde nascem os pacificadores ou os guerreiros, se não dentro do lar? Né? Por isso que o próprio Jesus implementa o Evangelho no lar na casa de Pedro, sendo que é a primeira reunião de Evangelho no lar, dada a importância do lar em relação à construção
né, a construção daquele momento de vivência do espírito, né, que chega e nós somos literalmente não reconstruídos como um todo, mas há toda uma oportunidade, né? E a doutrina vai nos trazer de forma racional os princípios básicos dela para que nós possamos usufruir dessa maravilha que é a existência de Deus, que faz uma definição brilhante, a existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade e a questão da comunicação, a reencarnação e a desencarnação. Não é verdade? Aí só está a re, mas a D também está inserido, porque quem vai re vai precisar de D. E aí não tem jeito. E a comunicabilidade, que é a possibilidade, nós não deixamos de amar as criaturas que mudaram de dimensão. O amor não se desliga, não se apaga. Tanto é que, às vezes, aquele carinho especial que nós tivemos pelo coleguinha, pela coleguinha, nos primeiros momentos da nossa atividade mais acentuada dentro da atividade, da sociedade, no banco escolar, por vezes nós guardamos aquilo como uma lembrança saudável. Ora, se isso vem desde quando nós estamos praticamente chegando no planeta, não é? O que dizer quando nós temos o sentimento já mais trabalhado em relação ao outro? Até mesmo as questões que, por vezes, nós não temos alguém efetivamente, diretamente na vida, mas temos um animalzinho de estimação, temos lá, seja um passarinho, um pet qualquer, seja de que natureza for, e temos uma relação para com aquela criatura aonde nós, não é, exercitamos com aquela criatura o amor. Que dizer quando nós nos relacionamos com as pessoas, com os filhos, etc. Se bem que quem ama, ama. Não é assim? Quem ama, ama. Seja de que natureza for e que estágio evolutivo tiver. Quem ama, ama. Não é só o ser que lhe é seu semelhante, é a criação como um todo. Quando queremos louvar ao Criador, basta que respeitemos a sua criação. Nós estaremos, né, louvando o Criador. Quando eu procuro louvar ao Criador, quando eu procuro me ligar com o Criador desrespeitando a sua criação, eu estou adulterando. Por isso que o adultério não é só aquela questão que nós apresentávamos há pouco. Eu estou adulterando a minha essência. Eu estou dizendo para um ser, porque a gente não tem uma definição melhor, que desconhece integralmente, eu estou contando uma mentirinha, que é a criança contando a mentirinha para os pais, ou me escondendo quando, de repente, a gente brinca com os pequeninos, que a gente diz assim, achou. E a criança se esconde da mesma maneira. Não é? Por isso, é incrível como a doutrina traz para nós o esclarecimento e, junto com o esclarecimento, a oportunidade da modificação, da alteração, da mudança de rumo. Não é? Isso é importante. Por isso que Kardec vai trazer, no Livro dos Espíritas, no item 257, que merece ser estudado, a questão de ser espírita. E é fantástico. Por quê? Porque Kardec, a gente adora uma questão assim, né? Uma formulazinha mágica, e nós temos nesse item 257, que ele é longo, ele precisa ser estudado e não apenas lido, nós temos uma formulinha mágica para a gente sair hoje daqui todo mundo feliz. Chegar em casa hoje radiante de felicidade. Ou, se for ainda para o trabalho, coisa do gênero, chegar de forma diferente. Esta é uma das partes a respeito dessa formulinha, que diz o seguinte: dome as suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Veja que não é uma questão só, né? É uma questão de mãos à obra. Pratique o bem. E não dê às coisas deste mundo a importância que não merecem. Como lembrando Bob Marley, né? Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas.
Às vezes a gente ama as coisas e usa as pessoas. É exatamente o contrário. Então, dizer, não dê a importância. Por quê? Porque nós não podemos nos escravizar. Não é desprezar, menosprezar conquistas, deixar de melhorar, alcançar objetivos, etc. Não é isso. Jesus não disse que a criatura que tivesse melhores capacidades financeiras e coisa do gênero, a criatura estaria numa situação complicada, tanto é que ele se relaciona com o Zaqueu, que era uma criatura de posses. Ele não avaliava essas questões. Tudo está para nós como usufrutuários, porque somos usufrutuários dos bens divinos. Então, se é usufruto, não significa que é da nossa propriedade. Então, é utilizar com inteligência, não se prendendo a situações, coisas e pessoas. Porque situações mudam, coisas acabam como material que são, não é? Se deteriorando, e pessoas também costumam, às vezes, mudar. Não é fato? E uma das grandes mudanças, por vezes, é aquela que é uma das grandes mentiras num relacionamento. Eu descobri que você merece coisa muito melhor. Ponto. Essa é uma realidade. Quando a gente prende a nossa condição a essas questões, nós, então, vamos ser escravos destas situações, quando não escravos de nós mesmos, dos nossos pontos de vista. Por vezes, pura teimosia. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, e eu vou morrer assim. Só faltava vir o Espiritismo e dizer assim, então sofre, miserável. Porque é uma condição. A oferta da existência é para mudança. Nós temos o dinamismo implementado em nós. É mudança que nós precisamos fazer, e não é mudança radical, é algo que seja construído gradativamente. Diz Emmanuel no livro Leis de Amor, através da psicografia de Chico, quando você descobriu, racionalizou um hábito que seja desagradável, que seja infeliz, você já evoluiu. Olha que beleza! Por quê? Porque estava automatizado, se é hábito, está automatizado, a resposta é automática. Quando a gente racionaliza, diz, puxa, eu agora me percebi que, de repente, a pessoa chega bem-humorada e diz, o sol está lindo, e eu viro e digo assim, não, está muito quente. Né? Mas o tempo está fechado, que bom que está chovendo, mas estragou o meu programa. Ou seja, de repente eu racionalizo que eu levo a criatura que está de bem com a vida para uma região que, de repente, seja desnecessário. Ora, já começou um trabalho, porque estava de forma completamente automatizada. Isso é importante a gente entender. E aí continua o Espírito dizendo, e então, mesmo encarnado, já estará depurado, liberto do jugo da matéria, e quando deixar o seu corpo, não mais lhe sofrerá a influência. Que, lamentavelmente, como diz André Luiz, é grande o número de criaturas, muito grande, que sai do corpo antes da hora e que, não tendo noção, fica sendo subjugado, não pelo corpo por vezes, mas pelas questões às quais se envolveu durante a existência. Volta para casa sem ter, por vezes, noção do que está fazendo, quando não, quer, inclusive, ajudar sem ter noção de que está causando prejuízo em favor daqueles com os quais se relaciona. Então, veja que é um exercício, e o exercício de melhorar-se, para que nós possamos, dessa maneira, evoluir. Eu me lembro de uma historinha, está na internet, e ela tem um viés naturalmente católico. Os nossos irmãos católicos também são muito criativos em relação a esses aspectos de alertar a criatura. Aí diz que o José era um sujeito muito bom e ele, na linguagem católica, morreu. Na nossa linguagem, desencarnou, porque ninguém morre, não é verdade? Porque o indivíduo pode estar no corpo, como Jesus vai dizer, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele pode estar no corpo por ser um cadáver ambulante, pela inutilidade para ele mesmo e para com a sociedade.
Aí o José morreu e chegou lá no céu. Chegou lá no céu, tinha atendente, e eles estavam fazendo uma mudança dos programas, os computadores eram novos, etc. E aí o José chegou com aquela simplicidade dele. Ele era uma criatura bondosa, mas aí ele chegou e a atendente lá atrapalhada, e tinha técnico mudando lá a máquina dela, etc. E ela perguntou o nome dele, eu me chamo José. Ela colocou lá, não apareceu o registro, e ela disse, bom, seu nome não está aqui. Ele disse, para onde você vai? Bom, vá para o inferno. E aí o José, como era um cara, né, tranquilo, consciente, ele foi para o inferno. Aí ele foi para o inferno. E ela lá continuou atrapalhada com as atividades. Passado mais ou menos uns 45 dias, quase 2 meses, São Pedro recebe uma ligação. Ele recebeu uma ligação, a secretária do São Pedro atendeu. É bem humano, né? Assim, bem uma coisa simples. Aí a secretária atendeu e tocou lá na extensão do São Pedro e disse assim, é o Lúcifer que está na linha, querendo marcar uma reunião com você. Deixa eu ver aqui, eu estou com a minha agenda lotada. Não vai dar. Diga para ele que pergunta para ele se pode ser a semana que vem. Ah, não deu outra, ela voltou com nova ligação, disse, é impossível. Ele quer falar com você agora. Mas você disse que eu estou ocupado? E estou mesmo, né? Disse, não, mas ele disse que não desliga enquanto você não atendeu. Disse, bom, não tendo o que fazer, passe a ligação. Passou, aí o Pedro, né? São Pedro, pegou, disse, Lu, como vai, meu querido? Disse, Lu, coisa nenhuma. Lu, coisa nenhuma. Pedro, eu esperava tudo de você, menos isso. Mas ele disse, isso o quê? Isso que você fez, esse míssil que você mandou aqui para o inferno. Olha, vou lhe dizer uma coisa, já me decepcionei com pessoas, mas com você, realmente, você ganhou o prêmio. Mas o que aconteceu? Você não se faça de desentendido. Você mandou um cidadão para cá, um tal de José, que foi chegando com aquele jeitinho manso, meio à la espírita, né? E começou a, de repente, virar um indivíduo que consolava a gente que estava chegando no inferno. Porque o sujeito chegava no inferno, abalado, chorando, em desespero. De repente, ele sentava com o indivíduo, conversava, etc. E o pior, você não sabe, foi passando o tempo. O pessoal que chegava novo, que era consolado por ele, começou a exercitar isso com os que chegavam. Isso aqui está virando, aliás, está deixando de ser um inferno, né? Não está virando um inferno, está deixando de ser inferno. Você me aprontou essa. Eu disse, olha, você me desculpe, mas nós estamos passando aqui, tivemos umas mudanças aqui nos programas, nas máquinas, nos computadores, deve ter acontecido um engano. Faça o favor, mande o José para cá. Aí o Lúcifer bateu o telefone irritado, nem se despediu, voltou lá para o inferno, chamou o José e disse, escuta aqui, ô fulano, você suma daqui do inferno. Nem pense em passar pela porta. Vá para o céu e nunca mais me apareça aqui no inferno. Conclusão. Seja tão bom, que se você for parar no inferno, até o demônio vai querer te mandar para o céu. Muita paz. Muito obrigado. Obrigada, Humberto. Muito agradável. Tá certo? Por que toda vez eu faço assim, né? Eu faço o contrário. Aqui. Então, vamos passar agora, antes de passar para a próxima parte do nosso sábado, eu vou dar alguns avisos para aquilo que a gente tem.